Venha ver como eu replantei mais uma orquídea com pouquíssimas raízes saudáveis dessa vez. E essa é do meu cultivo, ela estava sendo cultivada em um tronquinho de café e ele simplesmente se deteriorou depois de muito tempo. Os troncos de café são sim duradouros, mas como tudo que é orgânico, uma hora ou outra nós temos que trocar. E lógico, fica um ambiente muito desfavorável para as raízes, então torna-se ácido. Essa orquídea por pouco não foi mais comprometida. Primeiramente, eu a deixei de molho em água, com água oxigenada de 10 volumes. A água oxigenada de 10 volumes já vai fazendo uma limpeza, uma asepsia em toda a planta. E para muitos estudiosos também, ela auxilia na oxigenação. Então, se a planta estiver desidratada, ela já vai tratando disso também. E as raízes estando molhadas, úmidas, ficam mais fáceis de serem manuseadas. Vocês vão ver com que facilidade que eu a retirei do tronco. Eu preparei esfagno com palha de arroz carbonizada, já deixei umedecendo para ficar mais fácil o manuseio também. Preparei 3 tronquinhos. Por que 3 tronquinhos é uma orquídea só? Porque muitas vezes a própria planta vai se dividindo. Pela experiência que eu tenho com essas plantas aqui, isso é muito comum. Retirei as cascas dos troncos, eu gosto de retirar. E dessa vez eu vou amarrar com barbante também, porque muitas pessoas têm me visto utilizar a meia calça feminina e eu sei que nem todos têm acesso a ela. Aí está o meu potinho de primeiros socorros para as orquídeas. Tudo que tem utilidade eu vou guardando neste potinho para facilitar na hora dos replantes. E chegou o momento de retirá-la com a maior facilidade do tronco. Olha só, sem sofrimento algum. Mas, como já era de se esperar, ele todo deteriorado, olha, com muita facilidade, sem fazer esforço, ele foi se desmanchando na minha mão. Ou seja, totalmente impróprio para o cultivo de uma orquídea. Retirei todas aquelas raízes que já estavam comprometidas, desmanchando, porque elas não tinham a mínima chance de bifurcarem. Quem me acompanha sabe que eu nunca retiro uma raiz só por estar feia, porque ela pode sim bifurcar, dando origem a novas raízes e aí sim ainda nutrir a planta, mas a maioria das raízes já estavam imprestáveis. E como eu disse no início, já era de se esperar, ela se dividiu em 3 partes. É como se a planta se autodividisse como forma de proteger, para assim alimentar uma parte menor dela mesma. Então, de uma orquídea, eu obtive 3. E o que vai acontecer agora? Vão se atrasar as florações, porque é muito natural. A planta passou por um estresse muito grande e continuará passando, porque agora ela terá a tarefa de brotar e emitir raízes.
E olha aí como as raízes estavam comprometidas, mas eu ainda consegui salvar algumas. Aí chegou o momento de fazer um bercinho com a palha de arroz carbonizada e esfagno. E o porquê da palha de arroz carbonizada? Quando essa orquídea ficar forte e emitir mais raízes, ela irá se nutrir do silício e de outros componentes importantes que a palha de arroz tem para as plantas. E o esfagno ajudará na umidade que essa orquídea precisa agora mais do que nunca. E olha, a primeira eu amarrei com meia calça feminina. O bom é que ela já vai dando sustentação para o esfagno, a palha de arroz, e depois para a orquídea também. É um material muito bom. Se vocês tiverem acesso, podem usar, que é excelente. A parte que está brotando, eu deixo encostada no tronquinho. Notem que eu a replantei numa parte mais baixa, porque o crescimento das catleias é simpodial, então aí ela terá espaço para se desenvolver. Fui deixando ela bem firme. A firmeza é importantíssima. E por que eu repito isso sempre? Porque eu noto que a cada dia mais e mais pessoas novas no cultivo têm chegado nos vídeos, comentado. Então eu quero deixar isso gravado na mente de quem está iniciando no cultivo. É no momento do replante que você está determinando o sucesso do cultivo da sua planta, seja ela orquídea ou outro gênero qualquer. O próprio replante já é um estresse. Eu tenho falado isso nos meus vídeos há muito tempo. É estressante porque a planta muda a forma de cultivo, muitas vezes o substrato e por aí vai. Essa, por exemplo, estava lutando para sobreviver em um ambiente que não estava saudável. Então, se eu deixar essa planta, ela levará mais tempo para reagir e pode até perder a batalha. Esse próximo tronco é de Sansão do Campo. E notem que eu fiz o bercinho também de esfagno com palha de arroz e o envolvi com barbante. No início do meu cultivo, eu só utilizava barbante. E algumas pessoas sempre me perguntavam: ah, mas ele não vai deteriorar e ficar... Não, nunca tive problema com o uso do barbante. Inclusive, ele é biodegradável, então com o tempo ele vai sumindo por si só, não agride a natureza. E também ele é de algodão, é macinho, não machuca as nossas plantas. Então eu quis amarrar com barbante para vocês terem uma noção de que com ele também dá certo. Mas volto a repetir, o importante é deixar essa planta segura na hora do replante. Então você vai escolher a forma melhor para amarrá-la. Esse corte aí estava com uma queimadura em uma das folhas, mas era queimadura de sol. Aí eu parti para o replante do último corte, que era um corte menor, e fiz em um caco de telha, porque eu sei que muitas pessoas não têm acesso aos tronquinhos. Então é mais uma opção de cultivo. Eu tenho várias orquídeas cultivadas em cerâmica das mais variadas formas. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês. E dá muito certo, a cerâmica é muito fresca. As orquídeas epífitas amam. E desde que você dê a umidade que a planta precisa, ela vai se desenvolver tranquilamente. Eu protegi o bercinho de esfagno com palha de arroz com o barbante e depois amarrei a parte que está brotando encostada na cerâmica. E para finalizar, eu coloquei
Basacote, eu faço trouxinhas com filó ou com tule. É um reforço que eu estou fazendo para as minhas orquídeas quanto à adubação, porque nem sempre eu tenho conseguido adubá-las com o adubo foliar. E olha aí o resultado. Uma orquídea virou 3, mas tudo bem, o importante é que elas se desenvolvam. E eu já te convido, se você ainda não faz parte do canal Dona Orquídea, já se inscreva, ative o sininho. Eu tenho Phalaenopsis também com problemas que eu ganhei para serem recuperadas. Vou enviar o vídeo em breve. Então tem muito conteúdo legal e útil que eu irei compartilhar com vocês. Inclusive eu vou fazer uma atualização das orquídeas que foram tratadas contra o ácaro e contra o trips também. Eu já tenho resultados para compartilhar com vocês. Nesse primeiro momento, elas ficaram bem protegidas da luminosidade. Eu vou adequando conforme a evolução das 3. Então, gratidão a você que assistiu até aqui. Se você tiver gostado, não se esqueça do like. Se tiver dúvida, deixe aí nos comentários. Um beijo no coração.